Olá, graça e paz. Nós estamos aqui para a nossa 7ª gravação, essa série de podcasts que estamos fazendo em comemoração aos nossos 10 anos de Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul. E hoje nossos convidados é pastor Marcos Soares e sua esposa Lidiane, né? Que bênção ter vocês aqui. Marcos é um gaúchão raiz, cruzaltense, é isso, pastor Marcos? Cruzaltense. E Lid é lá da Bossoroca. São Borja. São Borja, né? Bossoroca, é por ali, né? Aí. E aí eu tô tão curioso para conhecer né, essa região. Bossoroca deve ser Tem que algo ir lá, muito, pastor. assim, especial Vai mesmo. querer Porque, morar lá. rapaz, pela quantidade que se fala de Bossoroca, deve ser, tipo assim, a capital daquela região, né? mais ou Mas menos. um dia eu vou conhecer, né? Isso, vai conhecer a gaita velha. Isso, Lá, né, muito bom. Mas que alegria ter vocês aqui, viu, para esse tempo de bate-papo, né? E esse podcast vai ser tão raiz que, ó, regado a chimarrão, né? Todos os Isso outros aí. foi só aguinha, né? Mas vocês, né? Raiz, Teve uns regado a baianos, outros, Não. né? Gaúcho no baiano, né? Regado a água de coco, né? E, né, daqui uns dias vamos ter um casal de mineiro, pão de queijo e cafezinho, né? Exato, isso. Mas vocês, né, são raiz, então chimarrão para Chimarrão, acompanhar sim. esse momento, né, de bate-papo. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser um tempo assim muito produtivo. Nós vamos, né, ser Amém. inspirados uns pelos outros, vai ser uma grande bênção, né? E eu conheço um pouquinho da trajetória de vocês, um pouquinho não, né? Conheço assim razoavelmente a trajetória de vocês. Verdade. Conheço o antes e o depois, né? Isso. E de fato, assim, a gente tem visto a grande mudança que aconteceu na vida de vocês, né? E de antemão já eu quero agradecer pelo privilégio, né, de tê-los conosco. Vocês são pessoas muito especiais, né? Têm servido o reino de uma forma tão excelente e estar associado conosco, né, conectado conosco, para nós é um privilégio. Nós amamos vocês, essa igreja ama vocês, né? E assim, conhecendo a trajetória de vocês, né, eu gostaria que vocês mesmos, né, falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que houve um momento, né, onde houve um rompimento, houve uma virada de chave, houve uma mudança, uma transformação que deu uma guinada na vida de vocês, tanto profissionalmente quanto ministerialmente, né? Eu me lembro né, do pastor Marcos fazendo o rema, ele fez antes que você, né, Lid? Sim. E eu me lembro, né, da época dele fazendo o rema, né, o semblante um pouco caído, né? Era uma outra versão, né? Vamos dizer assim, era o Marcos antes de receber a nova atualização, né? E aquele era o Marcos. Mas me conte um pouco aí, pastor Marcos, como é que foi a sua história? Para quem não conhece o pastor Marcos, né, ele é um dos nossos pastores, né? Ele e sua esposa, eles nos auxiliam aqui no pastoreio da igreja, tem feito um trabalho tão maravilhoso. E nem vou citar todas as frentes de trabalhos que vocês atuam, senão vou passar muito tempo falando. Que, de fato, vocês têm sido efetivos em muitas áreas, né, em muitas frentes de trabalho, tendo assim, muita efetividade em tudo que fazem, muita excelência, trazendo alívio para nós, né? E isso é muito bom. Mas, pastor Marcos, fale um pouquinho aí de como é que foi a sua trajetória antes de nos conhecer e quando algo aconteceu, conectou e como tem sido agora. Fale um pouquinho, depois você também pode pegar alguns ganchos, entrar aí na conversa, fique à vontade. Amém. Então, a gente já estava em uma igreja, congregando. Se tu puder falar um pouquinho mais perto, isso. Aí, ó. Então, mas a gente precisava de, né, oramos, né, por um tempo, por algo novo, né, para que a gente visse as coisas funcionando dentro da igreja, né, porque é o que o cristão mais quer, estar numa igreja que você esteja ali e veja a igreja crescer, né, veja a igreja se desenvolver, veja a igreja se atualizar também, né, colocar coisas novas, né, para as crianças, para os cultos, né, tá ali, né, envolvida em coisas novas, né, reformando, arrumando, melhorando, né. Então o nosso sonho sempre foi esse, participar dessas coisas, né. Parece que isso acontecia tão longe, né, de nós, e a gente queria viver também essas coisas, algo que desse certo, né, que pudesse a gente ver o resultado do nosso esforço, da nossa colaboração, do nosso trabalho, do nosso dízimo, né, da nossa oferta. E aí então a gente orava por isso. Até que um dia Só deixa eu fazer algo aqui, porque tem muita gente nos assistindo e tem pessoas de várias partes do Brasil e até mesmo do exterior, né? Sim. Então, já que estamos tomando o chimarrão, eu vou ensinar como é que se passa o chimarrão. Tomou Tá. chimarrão e tem que roncar a cuia, assim, ó. Isso aí. Que acabou o mate. Isso, acabou o mate, né?
Então, pode continuar. E aí surgiu a oportunidade da gente conhecer, né, a Verbo Caxias. Faziam uns 2 meses que estava aqui no prédio, né? E aí o nosso próprio pastor, na época, que tinha sido transferido para outra cidade, né? Ele disse, estou seguindo uma igreja aqui, um pastor aqui no Facebook, e tem uma igreja nova ali e tal, eu acho que vocês vão gostar, né? Quem sabe pesquisa ali, vai lá conhecer. Daí a gente veio, né, conheceu, fomos recebidos pelo pastor Rafael Vargas, né? E a esposa Dani, e foi uma bênção. Dali para frente a gente foi conhecendo e tal. Mas nós muito machucados, né? A gente ficou muito tempo, quase 2 anos praticamente, travados, né? Assim, só assistindo, muito ressabiado e tal, não querendo se envolver muito, né? E assim com aquele, né? Com medo de se machucar de novo, aquela coisa toda, né? Mas chegou um tempo a gente fazendo o remo, eu fazendo o remo, a minha esposa ainda não. E aí eu disse assim, puxa vida, rapaz, eu vou, do jeito que tá, não dá mais, né? Eu preciso uma mudança radical de vida, alguma coisa precisa acontecer. Muitas vezes duvidava até da palavra, porque, puxa vida, tá, é verdade, está escrito, mas por que não funciona? Né? Por que para mim não funciona? Por que tá, tudo bem, mas talvez não seja bem assim, né? Porque para mim não dá certo. E aí foi, né? E eu fui sendo trabalhado por Deus, Deus foi ministrando comigo, né? Gritando comigo, né? Passou trabalho comigo. E aí até que um dia eu disse, não, chega, o que eu tiver que fazer, o que nós precisarmos enfrentar, fazer, me desfazer de mim mesmo, tudo que eu minhas convicções, tudo aquilo que eu penso, eu estou disposto a renovar minha mente de 100%. Não importa o que Se aconteça. desarmou, não é? Me desarmei. E só fazendo um pequeno recorte aqui, né? Isso é tão importante que você está falando, porque muitas vezes as pessoas elas querem uma mudança, mas não se desarmam. Ficam, né, embaixo de uma casca de proteção. Porque, verdade. assim, eu nem as condeno, porque muitas vezes vem com esse receio de se ferirem, como você mesmo falou, né? Mas quando a gente está disposto a receber o novo de Deus, a gente precisa estar desarmado e disponível para o agir do Espírito, né? Senão a gente impede Deus de agir. Sim. Deus quer fazer muitas coisas, Deus quer tem muitos planos para nós, mas não consegue fazer, né? Não consegue atualizar eles, né? Realizar, porque nós não deixamos, né? Então é super importante essa abertura, a gente está aberto, disponível, né? Não se preocupar com os protocolos, com a nossa ética não, né? Com a nossa, como é que se diz, com aquilo que nós somos, né? Para os outros, né? Como os outros nos veem, se nós vamos acabar passando vergonha ou não por alguma atitude, por algum, né? Mas a gente precisa se desarmar mesmo, mergulhar em Deus, independente do que os outros vão pensar, né? Para poder desfrutar algo novo e estar disponível, nossa mente aberta, né, para conseguir realmente desfrutar aquilo que Deus tem, né? É um processo que precisa ter uma decisão para entrar nele. Muito bom. Lídia, não sei se você quer complementar alguma coisa. Sim. É mais ou menos o que ele falou, né? A gente, então, vivia uma realidade diferente em relação ao ministério, em relação à vida profissional. Era tudo muito difícil, né? Tinha que ter muita luta. Né? Tinha que ser sofrido. Tinha que ser sofrido. E eu sempre falava com ele, dizia, ai, Marcos, não pode ser assim, né? A vida do cristão, filho de Deus, eu acho que teria que ser um pouco mais fácil. Mas a gente sempre ouvia que não era bem assim. Tinha que ter luta, que tinha que ter prova, que tinha que ter vale. E aí a gente ia se acomodando naquilo, né? Não se acomodando, mas a gente ia achando aquilo normal. Mas nunca, a gente sempre pensava, tem que ter algo diferente, não pode ser assim, né? Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é bom, então a gente sempre ansiava assim, por viver algo novo em Deus. Sim. Na verdade, eu não imaginava Deus dessa forma, né? Assim que eu sempre via Deus como um Deus bom, né? Mas algumas coisas não funcionavam, eu não entendia exatamente por quê. Mas eu sempre via Deus como um bom pai, né? Às vezes pessoas falavam ao contrário, né? Eu sempre imaginava, não, isso não é algo de Deus, né? Doença não é de Deus, esse acidente, essa situação não é de Deus, não foi Deus que causou, né? Deus não pode ter feito isso, ele não está me sacaneando. Sim.
Então, se Deus é por mim, quem será contra mim, né? Às Sim. vezes parece que se Deus é contra mim, quem será por mim, né? Em algumas frases, alguns ensinamentos às vezes, né? Então eu não tinha esse problema, mas às vezes a gente cria uma confusão entre entender aquilo que a gente pode viver em Deus, aquilo que não pode, e aí parece que Deus, a gente não consegue, né? Tudo aquilo que sonha, tudo aquilo que, né? Porque a gente pode ficar limitado, pode talvez algumas coisas nos atrapalharem, né? Então pode ser que Deus não queira mesmo, né? E eu aprendi nesse processo todo, né? Que quando a nossa vida vai bem, né? Isso está significando a aliança que nós temos com Ele, né? Aquilo que nós colocar nossa mão para fazer, prosperar, né? Aquilo que nós empreender, dar certo, isso é um resultado de uma aliança, né? Então, isso ficou mais claro, né? Que Deus é um Deus de aliança. Sim. E por eu ter essa aliança com Ele, então eu posso desfrutar de algumas coisas, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, o amor ao dinheiro é. Né, mas o dinheiro na mão da pessoa certa, né, do cristão certo, vira recurso. Isso. Né? Glorifica a Deus. Né? Essa semana mesmo eu falava com uma pessoa, um funcionário inclusive, né? A gente conversando, ele disse assim, rapaz, tem muita gente de olho em nós, né? Porque se dá certo, eles olham ali, é Deus na vida dele, porque as pessoas me conhecem, né? Sabem da minha trajetória, vizinhos, clientes, amigos, né? Então, isso glorifica a Deus, porque eles entendem que foi Deus que está fazendo isso, não é eu, não é a minha sabedoria, nem a minha influência, é Deus que está fazendo, né? Através dele que eu tenho conseguido avançar. Então, isso é o que a Bíblia diz, né? Que verão a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Isso mesmo. Então, isso glorifica a Deus, né? E eu deixo muito claro lá na minha oficina, na minha empresa, eu tenho lá, só pode ser Deus. Né? E nessa semana mesmo, 2 pessoas, né, clientes muito antigos, só pode ser Deus mesmo, né? Porque eles sabem como que foi. Te conhecem de antes, né? Então, quer dizer, essa vida de sucesso, digamos assim, a gente está dando os primeiros passos nessa fase ainda, né? Apesar de fazerem aí uns 5 anos que a gente tem mudado a mentalidade, eu entendo que ainda são os primeiros passos, né, para tudo que Deus quer fazer. Mas já se pode observar, né, que aquilo que dá certo glorifica a Deus, né? Eu ainda disse para esse meu funcionário, rapaz, se tu tenta, faz, se a gente fizer e nunca dá certo, o que as pessoas vão pensar? Que o nosso Deus não funciona. Isso. Né? Às vezes a pessoa tem um Deus de gesso ali e pede e acende uma vela e funciona. E o nosso, a gente pede e não funciona. Não pode ser assim. O nosso Deus precisa ser glorificado através da nossa vida, através daquilo que a gente faz, através do nosso sucesso. Né? E o dinheiro, essa influência na nossa mão, ela precisa virar recurso, ela precisa virar, né, ferramenta. Né? Não devemos amar as riquezas e nem ficar buscando. Né? Isso é uma consequência da aliança. Eu costumo dizer que um cristão que vive uma vida bem-sucedida, que nada mais é do que a vida abundante que Jesus nos prometeu, né? Ele passa a se tornar o melhor marketing do céu. Né? Então, hoje nós estamos na era do marketing. Né? Verdade. Mas como é que você faz marketing do céu? Com a sua própria vida, vivendo uma vida abundante. E essa vida abundante fala de uma vida acima da média, acima do comum. Né? Ou seja, nós não andamos no senso comum, né? Porque somos filhos de Deus. Mas eu me lembro de uma época, né? Logo no início, vocês chegando, né? Você tinha assim magro você sempre foi, né? Mas assim um aspecto de um semblante mais fechado, né? Pouco relacional. Eu me lembro dessa época, né? E assim me lembro de um tempo. Aí vocês já estavam congregando aqui conosco. Mas houve um momento que a gente teve uma conversa e você precisou, assim, resolver uma questão. Eu me lembro desse fato, né? Sim. Você se desligou da igreja por um breve período, acho que deve ter sido 60 dias, 3 meses, 40, no máximo. 60 dias. Por aí, né? Se desligou com um propósito, né? E eu sei que foi algo, assim, intencional mesmo, né? Algo que Deus colocou no teu coração. E por que eu estou trazendo isso à memória? Né? Não quero entrar em detalhes do que é que foi resolvido, a menos que você se sinta confortável para isso, né? Mas, enfim, eu sei que esse momento foi um marco. Foi uma chave. Foi um marco do Marcos, né? Do pastor Marcos.
Mas ali algo aconteceu. Eu me lembro da nossa conversa, né? A gente sentou e disse, olha, eu preciso sair para resolver uma questão, né? E, obviamente, né, foi tudo muito tranquilo, né? E eu me lembro que passou-se um tempo, né? Você até voltou aqui, me trouxe um presente, uma cuia. Eu me lembro disso, né? Então é proposital o teu chimarrão aqui, Isso entende? aí, Tem uma história aqui, né? E aí... É tudo subliminar. Isso, subliminar. É uma mensagem... Jequiti. Isso, né? Então, o que acontece? O Marcos Soares, né, que se desligou da igreja depois... Você estava conosco há o quê? Um ano, mais ou menos? Quase 2 anos. Quase 2 anos. É. Quando houve esse Isso. processo, né? É. Quase 2 anos aí fazendo o rema, Isso. né? Já estava no final do rema. No final do rema, né? Concluindo. E ali algo aconteceu, se pediu para se desligar por um período, e aí ficou claro que seria um período, né? E aí quando voltou, né? Quando o Marcos Soares voltou, que na época ainda você não estava atuando no pastoreio, eu sei que você já tinha um histórico de pastoreio, mas aqui ainda não, né? Voltou um outro Marcos, né? A Lídia ainda, o impacto na vida dela foi, na verdade, não mudou muito, né? A Lídia continuou sendo a mesma Lídia de sempre, né? Hoje ela está numa nova versão também, né? Outra fase. Mas, assim, o impacto maior que eu percebi foi na vida do Marcos mesmo, né? Um Marcos que congregou 2 anos, algo aconteceu, né? Que deu uma guinada ali, né? E para ser resolvido, mas voltou um outro Marcos. E dali para frente foi assim, uma trajetória, assim, foi uma ascensão que não tem como descrever em todos os aspectos, né? Se você se sentir confortável para falar sobre isso, fique à vontade, senão, né? Não, dá para nós conversar, sim. Na verdade, isso a gente veio de uma igreja, né? E aí aconteceram situações desconfortáveis e tal, né? E quando eu resolvi, né, como eu disse anteriormente, o que precisar fazer, Senhor, eu faço. Se tiver que me humilhar, o que o Senhor disser, eu não tem problema nenhum, né? E eu estava, digamos assim, né? Eu tenho razão, né? A questão da razão, né? Eu fui injustiçado, né? As pessoas fizeram algo que não devia, né? Então, assim, um relacionamento que não deu certo, né? Sim. E eu fui o prejudicado, né? Eu tinha razão, né? Eu estava certo, né? As pessoas precisam me pedir desculpa, né? Precisam entender que não deviam ter feito assim, né? Aquela coisa toda de relacionamento. E aí quando eu falei com Deus, Senhor, eu estou disponível a qualquer coisa. Aí um dia Deus disse assim, vai lá e pede perdão. Eu vou, né? Humanamente falando, não, mas eu tenho razão, né? Não, eu vou e vou e peço mesmo. Eu fui pedir, né? Levei até o Marcos Yuri, era pequeno na época, levei junto, né? Para ele ver, né? Como que um homem deve agir, né? Levei junto, conversei com o meu antigo pastor, pedi perdão, tudo e tal. Passou mais alguns dias, eu falei com o senhor daí, né? Pra gente, porque as pessoas elas ficam com aquela coisa do passado, né? Ah, mas estava tão bom lá, né? Aquilo lá podia aquela fase de igreja, aquela situação, né, da vida, ela era tão boa, ela podia ter dado certo e quer voltar no tempo, né? E aí eu entendia que foi, né, uma igreja que eu amei, que eu, né, dediquei tempo da minha vida, parte da minha vida ali, e o meu coração ainda estava ali, né? Ainda entrelaçado, né? Uma parte dele ali. Sim. E parece que aquilo foi um tempo, algumas fases tão boas, e a gente queria dar continuidade naquilo. Né? Queria voltar, porque aquilo precisava funcionar, né? Podia funcionar, era para funcionar, mas não funcionou. Aí eu disse, não, vamos voltar lá. Né? Conversei com a minha esposa, ela disse, o que tu decidir, está decidido, né? Mas eu não vou assim de cara, a gente vai tu primeiro, nós vamos aos poucos. Conversei com o senhor, né? Preciso resolver uma situação e tal. Aí fui lá, conversei com o pastor, aí fomos lá, né? Congregamos um período, né? Nos expomos a ouvir, nos expomos a sentar, nos expomos às vezes, ouvir algumas piadas, né? Nos expomos a tudo com o coração realmente aberto, né? E aí ficamos ali um período e chegou um momento que Deus disse assim, rapaz, tira o teu coração daqui. Passou, cara. O que passou fica para trás. Sim. E eu disse, Senhor, eu não acredito que tu me trouxe até aqui só para mim entender que eu preciso deixar o passado no passado. Meu Deus.
podia ter sido mais fácil, né? Sim. Uhum. Aí, tá certo, entendi, né? Já estava nos dias da formatura do Rema, aí a gente se formou e tal, né? E nesse processo da formatura, aí conversei com o antigo pastor, sentimos de voltar, né, e tal, pedimos a sua bênção e tal, nos abençoou. Conversei com o senhor, né, nesse período de uns 60 dias ali no máximo. Voltamos, retornamos, e dali para frente, daí a minha esposa disse até, né, era final de ano, né, nós queremos, eu disse assim, não, eu quero virar, né, na virada do ano, eu quero virar virado, né, uma virada total Virada mesmo, de verdade. de verdade. E ela dizia, eu quero que a gente já resolva tudo e já passe a virada lá na igreja, na Verbo, né, com o pessoal, com os pastores, com, né, nossos irmãos. E daqui para frente nós vamos ser diferentes. E Olha aí... só, por que eu toquei nesse assunto, né? Porque esse bate-papo tem um propósito também. Nós estamos contando a história do que aconteceu nesses 10 anos de igreja, né? E vocês fazem parte de um momento da nossa história, né? Vocês são uma das colunas aqui na igreja. E, assim, aquilo que Deus fez na vida de vocês foi muito maravilhoso e as pessoas precisam ser inspiradas por isso. Porque talvez tenham pessoas que estão nos assistindo que têm algo enroscado no passado, né? Está lá, agarrado, né? E, assim, muitas vezes é necessário você se humilhar para resolver. Né? E eu costumo dizer que o mais maduro sofre o dano. Né? O mais maduro, ainda que ele tenha razão, ele abre mão da razão para ser feliz, para se liberar daquela situação, que foi exatamente o que aconteceu com vocês. Né? Então, assim, isso destravou, liberou os céus para agir em favor de vocês. Né? A questão da obediência. Aquilo que eu falei em oração, Deus é mesmo, então tu faria? Faria. Tu diria? Diria. Então, assim, realmente eles não, eu estou para o que deve agora é nós, eu não quero nem saber o que eu precisar fazer, né? Mas eu acho que talvez, não sei se o que está sendo ensinado é bem assim. Está escrito na Bíblia, é bem assim, e mesmo que não funcione, eu vou precisar crer até que funcione, né? E abrir mão de tudo, toda a lógica de pensamento, e quando a gente veio, a gente precisou fazer um esforço realmente, né? É uma coisa que às vezes a gente está aqui em Caxias do Sul, né? E aí o pessoal está assistindo, talvez... Caxias é uma cidade gaúcha, né? Mas ela não tem assim um gauchismo solto. Não, na assim, verdade é a cidade gaúcha que eu acho que é menos gaúcha. Né? Talvez aqui, seja uma das italianas. menos por causa da gaúchas. colonização italiana, né? Então aqui é polenta com radite mesmo, né? Verdade. E o gaúcho, gaúcho mais raiz, assim, ele não é tão reservado quanto a cultura italiana, que é mais reservada, né? Pelo fato da história deles e tudo, né? Tem vários argumentos por eles serem assim mais resguardados, né? Mas o gaúcho mesmo, ele é um pouco mais solto, né? Nos relacionamentos do que né, em Caxias do Sul. E aí a gente às vezes tem uma dificuldade de relacionamento, as pessoas, né, não cumprimentam tanto, a gente está na rua às vezes vê logo quem é novo na cidade, né, está andando e cumprimentando as pessoas. Então na igreja às vezes a gente passa por isso, as pessoas não cumprimentarem, as pessoas estarem pensando em inúmeras coisas e cruzam né, pelas outras. E às vezes eu mesmo ficava ofendido por isso. Esse fato de a gente estar junto no mesmo lugar. E eu sei que muitas pessoas têm isso, não somente na igreja, é no condomínio, é no prédio, é na rua, é no trabalho. Né? E isso é uma coisa também que nos prejudica. Né? Isso me irritava muito na igreja. As pessoas não cumprimentam, as pessoas... Né? Mas um dia, nesse processo todo, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, quando eu né, tive essa decisão, foi cumprimenta você. Aquilo que você quer que os outros façam, faz tu, né? Foi Jesus que nos ensinou, né? Aquilo que você quer que os outros façam, faz você mesmo, né? E aí eu comecei a cumprimentar as pessoas, né? Muitas vezes nem era respondido, mas comecei, né? A abrir meu coração para relacionamento. Também não era respondido, porque quase 2 anos num canto, quieto, daqui a pouco, olha o que deu. Desabrochou, né? Até as pessoas olhavam, talvez pensavam assim, será que tá bem? Então,
Então, partiu disso, né? Em pequenas coisas, né? No relacionamento com as pessoas. É realmente você abrir o coração, né? E estar disponível. Mas só abre o coração quem abre primeiramente, né? Abre a mente, com certeza. Assim, uma a renovação. mudança de mentalidade, né, faz com que o nosso coração se feche ou se abra, né? Então, se você não renova sua mente com a palavra, vai se manter fechado, né? Com certeza. Mas esse processo de receber instruções de Deus pela sua palavra, que fala, né, que você dá outra face, que você deve andar a segunda milha, que deve sofrer o dano, né? ter o Não coração deve levar em ofendido. conta os seus próprios interesses. Todas essas são instruções que nos liberam para viver relacionamentos saudáveis, né? Então, assim, e de fato foi uma mudança muito grande em todos os aspectos, né? Então, eu conheci as duas versões, né, do Marcos, né? A versão anterior e a atual. E a atual é bem melhor, viu? Vai melhorar ainda mais. Todos nós estamos no processo, né? O senhor participou da nossa mudança. Quando a gente decide, pessoal, quando a gente decide uma mudança mesmo, né, de dentro para fora, o exterior também vai mudar. Você pode falar para essa câmera aqui. Ah, tá aqui nessa. Essa aí. O exterior também vai mudar, né? A parte, né, externa, a estrutura, seu emprego, sua casa, suas coisas, né? E aí isso tudo gera um pouco de medo, de ansiedade, porque tu está numa situação que tu está acostumado, né? De qualquer forma, ela não é boa, talvez, mas está confortável, você já está ali, já conhece. Mas quando tudo começa a se desmontar, né, para Deus montar de novo, aí a gente, às vezes, dá aquela apreensão, aquele frio na barriga, né? Aquela ansiedade um pouco, né, para saber e agora como é que vai ser, né? E a gente entrou nesse processo junto também, né? Na nossa estrutura de trabalho e tudo mais, né? E aí eu pedi para minha esposa falar sobre isso aí um pouco. Foi tudo meio junto, porque quando começou esse processo de mudança no Marcos, eu comecei a ver, né, o comportamento dele, as coisas que ele estava falando. Ele tinha terminado o Rema em 2016, né? E aí ele começava a falar para mim, né? Porque eu era muito aquela função lá de achar que tudo era difícil, né? Então eu jejuava para pagar as contas, eu jejuava para emagrecer, eu jejuava para tudo. E aí eu fico imaginando. Já aproveitava, vou jejuar para pagar umas contas e já vou também fazer uma dieta. Sim, já somava. Eu fico imaginando jejuar para pagar as contas. Olha só o que a falta de conhecimento faz, né? Sim. Imagina, né? Você chegar com o boleto para pagar no banco. E dizer, não, mas e o dinheiro? Não, mas eu jejuei. O jejum não paga, não? Nossa, era bem... Né? É uma negociação. É uma negociação. Vou ficar sem né? comer enquanto o senhor não vai mandar dinheiro para pagar essa conta. E só para deixar claro, né? Nós não somos contra o jejum. O jejum é uma prática bíblica. Mas o jejum... entendimento chegou, né, pastor? Mas o jejum não muda Deus. O jejum muda a Sim, nós mesmos. nos Nos deixa de mais Deus, né? sensíveis para ouvir o que Com Deus tem. certeza. pra Mas então comunicar, né? eu não tinha esse entendimento, né? O Marcos já estava mais à frente do que eu. E aí, então, eu jejuava e ele me via jejuando. Eu fazia uns jejum forte. E botava eu junto. 3 dias. Eu não queria nem saber, Pão né? e água. Pão e água e tal. E aí, um dia ele me disse para mim parar de fazer os jejum, né? E eu fiquei, mas como que ele me pede para parar, né? Onde se viu? Né? E aí ele disse, não, aí me explicou, né? O jejum é para te ficar mais perto de Deus, para te ficar mais sensível. Não é para te pagar uma conta, não é para te fazer um curso, não é para te... Né? Então, aquilo começou a mudar, assim, a minha forma de ver as coisas, né? Eu sempre fui muito decidida, assim. Se ele diz, vamos para tal lado, vamos. Se tem que ir, vamos. Eu dou uma analisada antes, escuto o que ele tem para falar, né? E bora lá. Eu não fico olhando para trás. Né? Então, aconteceu tudo meio junto, porque a gente resolveu, então, encarar, né? E se despir, digamos assim, de nós mesmos e deixar o trabalhar de Deus na nossa vida espiritual, né? E também profissional. E também, nesse tempo, aconteceu tanta coisa, a gente teve que mudar de casa também. Foi muita coisa. A gente morava num lugar que o Marcos também é decidido para fazer algumas coisas, né? Resolveu construir uma casa num terreno que a gente alugava. E aí a gente foi ficando naquele terreno, naquela casa. Era uma casa bem simples, tinha
algumas situações assim meio Era precárias, uma né? meia água, né? Era um puxadinho. Era ruinzinho, né? Mas a gente ia se acostumando e achando que era assim mesmo e tal. E aí chegou, com toda essa função da gente mudar, chegou uma hora que até dessa casa a gente tinha que sair, né? E aí ficou aquela coisa, mas a gente que construiu, mas, né? Aquela, daí, entendimento chegou assim, eu disse, Marcos, deu, a gente vai sair daqui. Se Deus mandou nós sair, a gente vai sair. Eu nem vou olhar para trás, né? Porque daí ali naquela casa a gente criou o Yuri, tinha toda a infância tinha dele. Uma história ali, Meu sogro, a minha sogra vieram construir a tal da casa. Nossa, foi uma vida ali, né? E aí vinha aquele sentimento, né? Aquele pesar, parece, no coração. Aí um dia eu disse, não, chega disso, Deus vai nos levar para um lugar muito melhor. E chega, Marcos, vamos sair daqui. Deu. Graças a Deus que nós vamos sair daqui. Sim, vocês foram empurrados para fora da zona de conforto. Não é nosso mesmo, vamos lá, né? Deus nos enxotou, né? Foi um tempo quase assim, 9 anos olha, ali. foi complicado. Fiquei uma semana sem dormir com aquela situação, sem saber agora o que eu faço. Quando o dono do terreno chegou e disse para ele, né? Então, já vendi o terreno. Vocês têm 1 ano para ficar aí. E depois vocês, né? Aí começou entre nós dois, né? A saga, né? Aquela coisa, né? E agora vamos sair, vamos embora. Né? A gente pensava muito em ir embora. Matematicamente falando, o mais certo a fazer era pegar as coisas que nós tínhamos, a oficina, na época nós tínhamos acho que 3 carros, né? Não novos, mas tinha 3 carrinhos lá. Sim. Tinha o nosso, né, de uso. E tinha a oficina montada, né? Pega nossas coisas, né? E vamos né? embora, era né? uma das opções, né? Claro. Mas em também nenhum momento tinha... a gente entendeu, né, que deveria fazer isso, né? Então a gente sempre decidiu, vamos deixar Deus fazer. Dá para fazer um podcast só dessa parte aí. Na verdade, assim, o que eu estou querendo trazer assim para esse momento, né? O que o ambiente que vocês estão se expondo, né, gerou na vida de vocês nesses aspectos profissionais e ministeriais? Porque vocês hoje são empresários, né? Os dois, na verdade, né? A Lidy, ela é empreendedora na área da educação, né? E o pastor Marcos é empreendedor na área de restauração automotiva. Eu ia falar restauração automotiva, mas não é na área automotiva, né? Exato, né? Então são 2 empresários, empreendedores que também, né, são um casal de pastores aqui na igreja. Mas, assim, o que eu estou querendo dar ênfase aqui é exatamente assim, o ambiente que você se expõe afeta a sua vida, muda a nossa mente para ver além daquilo que nós estamos vendo, porque estamos no meio da situação, no meio do problema. Eu costumo dizer que a palavra da fé, né, a palavra revelada, o evangelho, de uma forma prática, ele nos tira do problema. Não, entenda o que eu vou dizer. Nos tira a visão do problema para ver o problema pela perspectiva divina. Né? Então, não quer dizer que você sai do problema, mas ele tira a sua visão do problema para ver por uma outra perspectiva. E pela perspectiva divina, então, você consegue entender o que é necessário fazer para sair daquela situação. Porque esta era a realidade de vocês, né? Eu conhecia, eu me lembro, eu vou contar algo para ti, nunca falei isso, tá? Vou falar aqui. Aqui é o momento da gente rasgar, vamos dizer assim, abrir o jogo, rasgar o verbo, lavar a roupa suja. Mas eu me lembro de uma época que eu fui nessa oficina para consertar um dano que tinha lá no meu carro, né? Acho que era um vidro que não funcionava, alguma coisa, eu não sei. Era alguma coisa que tinha para fazer. E eu não conhecia essa oficina, né? E eu fui lá e, assim, eu confesso para ti, o meu olho correu. Eu olhei para cá, para cima, para os lados, para o ambiente. Disse, rapaz, é muito amor por essa ovelha para trazer meu carro aqui para consertar nesse lugar, sabe? Porque, de fato, esta era a realidade. Não que você não fosse um bom profissional, mas o ambiente era resultado de uma mentalidade. Entenda? Vocês sempre foram pessoas honestas, pessoas íntegras, e isso não é nesse aspecto que eu falo. Eu estou falando do ambiente revelava a mentalidade que vocês tinham. Uma mentalidade que foi sendo mudada à medida que vocês foram recebendo a palavra, a visão foi sendo ampliada e hoje vocês são empresários de sucesso, né? São uma das melhores, né, oficinas, né, de automotivas da cidade, né? Uma inspiração para muitas outras, né? Para quem não conhece, né, Pastor Marcos,
Ele é o proprietário, né, da Esmero Automotiva. Recomendo para você, se você é da região da Serra, uma das melhores, né, oficinas de reparos, né, na área de pintura. E hoje estamos entre as maiores também da cidade, né? Das mais bem equipadas também, né? Olha entre só. Equipamentos realmente de ponta Sim, nós temos hoje. modernos, conheço, né? Os milagres que Deus tem feito. O senhor não foi lá ainda nos últimos dias. Não, mas eu vou. Vai se surpreender de novo. Meu Deus, é cada vez uma surpresa. Então, assim, isso é muito, sabe, é muito lindo ver o que Deus fez, sabe? Nós não estamos falando de dinheiro aqui. Não. Nós estamos falando de coisas materiais aqui. Estamos falando de um ambiente. Estamos falando de uma mudança de mentalidade a partir daquilo que você... Quando eu falo de um ambiente, é um ambiente que você se expõe. O ambiente que você se expõe, né? Seu ambiente é um ambiente da palavra e do Espírito, né? Isso é como você se expor ao sol. Você vai se expor ao sol, você vai receber vitamina D, vai ficar mais bronzeado, porque você se expôs a algo. Se você se expõe ao ambiente espiritual adequado, se expõe à palavra certa, e não estou dizendo com isso que em outros lugares a palavra não é pregada. Eu estou falando de uma inclinação de Deus para você se colocar debaixo de um ambiente, né? Isso faz com que a nossa vida seja transformada. E foi isso que eu vi na vida de vocês, né? Um casal que chegou aqui apagados, né? Cabisbaixos, desmotivados, e de repente uma chave virou, né? Mas a chave só virou porque vocês se abriram, né? Abriram a mente, quem abre a mente abre o coração, e quem abre o coração a transformação, né? E ali houve uma mudança, e ela não parou mais, na verdade, até hoje está assim, né? E não tem parado. Na verdade, falando sobre isso, por exemplo, tinha uma vez, a gente estava num culto, né? Sentado numa das primeiras fileiras ali. Até nem sei como que a gente foi parar lá, porque a gente era acostumado a ir mais para trás. Sim. E aí tinha a Marli, né? A Marli Mineira, ela veio, estava assim, né? Cabeça baixa, ela chegou assim e fez assim no meu queixo, né? Levantou minha cabeça, né? E isso significa muito, né? Você falou que chegou cabisbaixo. Às vezes a gente nem vê que está cabisbaixo, porque aquilo se tornou já hábito, né? E aí, mas quem está de fora observa melhor, né? E aí essa atitude de levantar a cabeça, né? Significa muito. Você se levantar, né? De dentro para fora. E quando você faz isso, que nem a gente fez, muita coisa realmente mudou. Tem que ter coragem para fazer. E tem que ter coragem para seguir para enfrentar, né, as situações. Porque a gente fez muita coisa. Eu não digo assim, a gente está falando algumas coisas que nós tivemos direções de fazer. Né? Não é uma regra que as pessoas têm que sair por aí, né, voltando para trás, conversando com pessoas. Né? Cada um segue a direção de Deus para a sua vida, do Espírito. Né? A gente, na época, não tinha... carros caros, mas a gente deu 2 carros na época, até tinha um Monza e tinha um outro carrinho, a gente deu, né? Era algo, valor razoavelmente baixo até, mais ou menos, mas não era época, o nosso né? bem. Para a né? época poderia ser baixo, mas era algo que, assim, né? Mas era algo nosso, claro. Né? A gente poderia vender, né? Com algum valor, a gente, né? Sim. Então, assim, mas eu percebo nisso um tratar de Deus, para se liberar mesmo. Deus, você não pode receber o novo sem se liberar do velho. Você não pode receber as coisas grandes se você não se liberar das pequenas. Deus, ele quer nos tratar nessas coisas. Sabe, Deus está sempre pronto a nos surpreender. Mas ele fica incapacitado. Entenda o que eu vou dizer. Deus, nós imobilizamos o agir de Deus pelas nossas próprias atitudes quando nós não abrimos mão daquilo que é necessário para que Deus possa acrescentar o novo. Não que Deus não possa, ele é onipotente, mas assim, Deus respeita, né, o nosso tempo, né, as nossas atitudes, para que ele possa, então, nos ver prontos para uma nova etapa, né? Mas essa coisa foi algo simples assim, né? Mas o que eu quero chegar na questão não foi nem a questão de dar. Foi a questão que a gente deu numa fase em que nós estávamos saindo de um lugar, né? Que a gente estava comentando, nós pagávamos um aluguel, que a gente estava sofrendo para pagar. O último mês que nós pagamos, nós tivemos que tirar um empréstimo para pagar o mês de aluguel. Aí depois nós ficamos o restante do ano, uns 9 meses, sem pagar por causa da negociação da venda, né? Mas no último que a gente pagou, nós tiramos o empréstimo para poder pagar. E quando nós saímos, daí, bom, agora até o final do ano, de repente a gente junta alguma coisa. Não conseguimos juntar. E quando nós saímos,
nós temos para 2 aluguéis. O dobro do que nós pagávamos. Se nós não estamos conseguindo pagar um, não estávamos, né? Agora a gente vai assumir 2. Então causou uma insegurança. E nesse meio tempo ainda o louco vai lá e me dá 2 carros, né? Aí muita gente pensou, até meus pais, né? O que tem esse guri, meu Deus do céu? E agora? Alguém está fazendo uma lavagem cerebral nele, Ninguém né? falava nada, mas a gente via assim no ar, assim, aquela preocupação, né? E agora, como é que vai ser? Meu Deus do céu, né? Eles não falavam nada, mas eles ficavam assim, a gente sentia que eles estavam apreensivos, né? Como é que vai ser agora, né? Será que é uma encrenca? O que está acontecendo, né? E aí eles não falavam, mas sim ficava aquela preocupação, né? Pai, né? E não somente eles, né? Nós principalmente, né? Então, para a gente entrar nessa fase, realmente tem que ter coragem, né? Não é para todos, é porque nem todos têm essa coragem de fazer aquilo que, né? E a gente Precisa entrou fazer. nisso, né? E nunca faltou nada. Outro dia, agora nesse ano recente, né? Durante esse ano, pouco tempo atrás, 2 meses, 3, outro passo eu tive que dar, né? De investimento na oficina. A gente está construindo a nossa casa própria, né? Lindo, casa no local de maravilhoso. crente. Isso, muito bom. Casa de Tubarão. Casa de Tubarão, quase 300 metros quadrados. E graças a Deus, né? A gente vai fazer até o final, né? Pela fé. Isso. Pensa não construir uma casa totalmente pela fé, né? A Bíblia diz, quem é aquele que vai e não, né? Jesus diz, não faz as contas antes de construir, de fazer, né? Nós somos esses aí, né? Estamos construindo realmente pela fé. A gente deu o passo. Mas a partir de uma convicção, né? Uma convicção. Não é, assim, não é uma loucura. Uma loucura não que é você uma sai coisa fazendo que contas. eu vou fazer né? o boleto e Deus dá um jeito de pagar. Não, a não. gente foi dando passos e o chão foi vindo. A gente foi sentindo o chão e foi dando passos. E está funcionando. E está funcionando, né? E vai continuar. Servir o Senhor é uma aventura, né? Andar em fé é uma aventura maravilhosa. No começo lá é um medo constante, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Depois de certo ponto, fica divertido. A gente começa a se divertir no negócio, porque a gente já entendeu, né, que Deus não vai... Só que nesse processo último agora, desse recente, Senhor, tudo bem, eu faria isso. Né? Posso fazer isso, mas eu preciso de alguém. O ideal, dizendo para Deus, o ideal seria alguém que me escorasse, né? Um suporte, porque vai ser uma conta alta e num período curto, razoavelmente curto. Eu preciso de uma escora, né? Alguém que possa garantir. E Deus diz assim, rapaz, eu sou tua garantia. Eu não falei até agora. O que você precisa, você já tem. Tu já tem tudo que precisa. A tua garantia sou eu. Né? Eu que armei essa situação e o que tu precisa é só confiar. Deus, então é nós, Senhor. Vamos lá, vamos arrebentar. Vamos... Isso, está acontecendo. E assim, as coisas expandindo tanto na empresa quanto na construção da sua casa. Tem acompanhado aí, né, esse processo. Verdade. Mas assim, não só profissionalmente, né? E financeiramente, mas aqui, enquanto igreja, vocês assim, deram uma deslanchada, né? Então, vocês chegaram aqui, ficaram quietos num canto, apagados. Esse rompimento aconteceu num momento que vocês saíram, resolveram, liberaram o passado, entraram no novo de Deus, aquilo que está escrito em Isaías, né? Eis que faço coisa nova. Porventura, vocês não estão percebendo, né? Isso. E acho que vocês... Esse texto é um dos tantos que eu tenho Textos lá, básicos que que Deus falou pra nessa nós. fase difícil do começo, a gente dizia, eu lia todos os dias ele, né? E eu estou fazendo coisa nova, vocês não estão percebendo, né? Vocês vão sair do deserto, os montes as árvores vão bater palma, vão aplaudir e tal, e vocês vão sair em festa, né? Pelo caminho e tal. E eu disse, Senhor, amém. Tinha horas que dava vontade de chutar o balde, dava vontade assim de gritar e se desesperar. Agora chega de ter controle emocional, agora chega, né? Não dá mais para segurar. Aí eu segurava, né? Para ela também, né? Sim. Não se apavorar. Sim, como o marido protegendo a esposa, né? Matando no peito, como Mas se tinha diz, horas né? que era mais fácil tu abandonar tudo, largar de mão, isso é um sonho. Chega, vamos
para a realidade e chutar tudo e, né, e se render ao fracasso, que era parecia mais fácil, né, a fazer. Mas nesse processo, o senhor está falando de o ambiente. Outro dia, eu estava... Um irmão... Tem uma rádio, né? Rádio Verbo FM. E aí, um irmão me perguntou a respeito, que eu anuncio na rádio lá, desde o início, né, da rádio. Eu sempre soube a importância de uma rádio gospel, né? Assim como eu sei da importância de um restaurante gospel. Pelo amor de Deus, alguém abre um restaurante gospel. Um restaurante de crente. Uma lanchonete. Com música de crente. Isso. Né, que a gente pode sair do culto e ir lá, né? É difícil, porque os horários, né, impedem os crentes de investir nessa né? Mas Mas no nosso caso não. Temos 3 cursos no domingo. 3 cursos. Pode vir de manhã. Vem de manhã e abre o seu negócio tarde e noite. Com música de crente, isso né? Mesmo, um garçom, né? A paz do Senhor, irmão. Oh, glória a Deus. Paz do Senhor. Oh, aleluia. Me dá um X Maranata. X-manto. Um X-manto de bacon deve ser muito bom, né? Eu fico imaginando o cardápio. X-manto de bacon, né? Meu Deus. Sansão, aí, a laminuta do céu, sei lá, né? Então, muito bom. Hashtag fica a dica para você, empreendedor. Se você demorar muito, quando vem, a gente abre. Não, né? é real mesmo. Né? Daqui a pouco a gente já une força e já vai nascer aí um empreendimento novo. E aí, onde é que eu estava? Você estava aqui na mesa do podcast. Podcast. De renovação, né? E aí da rádio, da Verbo FM. Aí o irmão falou tal, né? Anuncia. Muito boa, por sinal. Recomendo. Baixe o aplicativo Verbo FM. No meu ramo automotivo, quem que vai vir lá da Paraíba, né? O que eu vou fazer, né? Mas não é questão de vender um produto. É questão de você estar associado às pessoas certas. Pronto. Se falou a palavra-chave. E aí esse irmão disse, mas será que eu vou ter retorno? Né? Aí eu disse, rapaz... Não é pelo retorno. Eu pensei, nossa, ele não entendeu, né? Não é o retorno, ele não pegou o espírito, associação, né? E até ele poderia falar sobre isso, que ele fez, rapaz, o anúncio. Até para ele tem chance de vender, né? Da JF Empilhadeiras, né? Do João. JF Empilhadeiras, né? Então ele vende, né? Até para o Brasil todo, sim, né? Sim. Entrega. Eu não consigo entregar uma chapeação, né, lá né, uma instalação, uma mão de obra lá na Paraíba. Ele consegue levar, né? Então, para ele até tem mais chance do que eu. Mas não é a questão de você vender o produto, é a questão de você se associar. E aí ele fez essa associação e, rapaz, os negócios dele... deslancharam, né? Talvez isso faz uma parte do processo, né? Eu costumo dizer né? que até falei isso em alguns outros podcasts, e é interessante que os assuntos, eles parece que retornam. A cada momento como esse, tem coisas que não... Todo mundo fala do rema, né? Olha que interessante, vocês também falaram, né? É um divisor de águas mesmo. Divisor. Né? Foi aí que tudo começou. E não é proposital, não é algo que é intencional conduzindo, mas todos eles falam da importância do rema. E o rema não é da igreja, o rema é uma escola bíblica, é a escola bíblica que mais cresce no mundo. Né? Nesse ano tem aí 12 mil alunos matriculados, escolas espalhadas pelo Brasil e o mundo. 12 mil só no Brasil. Né? Fora o que está espalhado pelo mundo aí. E vocês fizeram essa escola, está em Caxias do Sul, né? Tem uma unidade aqui em Caxias do Sul. E outra coisa que todos falam também é o poder das associações. Né? Então, as associações certas, elas vão nos levar aos resultados certos. O oposto também é verdade. Também. Né? Tu anda com pangaré, tu vira pangaré, né? Tu fica só andando com os cabeça dura, fica cabeça dura. Se tu andar com os caras, né, pessoas diferentes, vai acontecer coisas diferentes, né? E o rema foi onde tudo começou, né? Na primeira aula demonstrativa, o pastor Tiago Borba esteve aqui em Caxias e ele disse o seguinte, não tem como você ficar 2 anos se expondo à palavra e Deus não fazer alguma coisa na sua vida. Né? Quando você entrega a vida para Jesus, recebe salvação, perdão dos pecados, o que a pessoa que entendeu isso faz? Começa a anunciar para todo mundo. E quando você vê algo que é bom, que está mudando a sua mentalidade, está fazendo bem para a sua vida, para a sua casa, tinha um slogan, né? Centro de Treinamento Bíblico para a Vida. Né? Agora talvez não está sendo utilizado tanto, mas é um centro de treinamento bíblico,
né, para a vida. E nós estamos falando aqui da nossa vida, né? Foi ali que tudo começou. Nosso treinamento começou ali. Foi, né, na nossa família, tem sido até hoje, é nos nossos negócios, é no nosso ministério. E dentro da igreja, essa associação faz toda a diferença. Né? Quando nós tivemos pra essa gente, atitude... assim, focar naquilo que a gente está construindo, porque daqui a pouco a gente já vai concluir também, né? Sim. Eu gostaria que vocês focassem nisso. A associação, porque afinal de contas nós estamos num podcast que fala dos 10 anos da igreja, né? Quão importante foi essa conexão com a igreja para vocês viverem o que vocês estão vivendo hoje, né? Tanto profissionalmente quanto ministerialmente, de uma forma assim um pouco mais compacta, direta. Deus começa a colocar pessoas, né? Aí que eu queria chegar. Tá na igreja, no ambiente, Deus começa a colocar pessoas, de um jeito estranho às vezes, né? Mas teve um caso, né, de um irmão aí, o Edson, né? E um abraço para o Edson e para a Eliege aí, estão nos Estados Unidos hoje. Foi um dos primeiros que me chamou a atenção, assim, né? Entre tantos outros, né? Mas ele veio assim, fazendo amizade comigo e com mais alguns irmãos do Missões Urbanas e tal. Eu disse, cara, estranho, né? Tem tanta gente na igreja, um cara bem sucedido, está num outro nível de vida. Por que ele está... Que amizade é essa que ele está buscando com nós, né? Tem tanta gente do nível dele ali dentro. Por que nós, né? Que os operários, né? Digamos, nós estamos lá, eu estou lá lixando massa, o outro está lá montando móveis, está fazendo, né? Aí eu disse assim, Deus está fazendo alguma coisa, né? E aí eu comecei a ver assim que Deus estava colocando pessoas, né? Isso veio no congregar, né? O próprio ambiente, né? Eu olhava assim, tanta reforma, tanta coisa acontecendo. No começo eu pensava assim, né? Quando eu estava ainda travado, né? Rapaz, para que tanta coisa, né? Recém foi feito, já faz de novo, né? E esse dinheiro poderia estar sendo usado nisso, naquilo, né? E tem sido dinheiro usado já nisso e naquilo, né? Mas a gente está fazendo também isso, né? Agora mesmo eu falei, pastor, né? No carpete novo da igreja, não há nada tão bom que não possa melhorar, isso mesmo. Como ficou bonito ali, né? O novo carpete e tal. Parece que já está bom, mas pode melhorar. Claro. E eu faço isso hoje fora daqui, né? A minha esposa faz isso lá no trabalho dela, lá na nossa casa. Rapaz, pode melhorar, né? Aquela excelência, o capricho, né? O capricho, o cuidado, né? Nos detalhes, o cuidado nas coisas, né? O capricho. Você está associado com pessoas que vão te fazer ficar melhor, né? Melhores. Eu olhava esse ambiente, rapaz, cada coisa que eu vou fazer, né? Na minha empresa, na minha casa, eu penso o quê? Mas lá na igreja a gente faz, né? O pastor faz do melhor, coloca o melhor e diz o seguinte: como é que eu vou botar qualquer coisa aqui para os filhos de Deus? Né? Para os filhos de Deus não pode colocar qualquer coisa. Sabe, algumas pessoas não entendem isso, mas tudo que você faz é em prol de pessoas. De pessoas. Né? Eu poderia simplesmente aumentar meu salário, mas eu prefiro investir em algo que vai trazer resultado para as pessoas, que vai fazer com que elas se sintam em casa. Não é o ambiente físico apenas, mas é um ambiente físico que reflete, sabe, um ambiente espiritual, né? Um ambiente físico bem cuidado reflete um ambiente espiritual saudável, né? Então, assim, uma pessoa que chega, se assenta numa cadeira estofada, tem um ar-condicionado ali no verão para deixar ela refrescada, no inverno para deixar ela aquecida, vai fazer com que ela esteja mais liberada para receber a palavra. Ela vai se sentir em casa, né? E vai ver também, né, o resultado da semeadura dela no reino, né? Porque as pessoas vêm, elas dão ofertas, elas dizimam, e de alguma forma isso tem que voltar para elas. Tudo é em prol de pessoas, né? Então tudo que nós fazemos é em prol do reino, mas o reino é constituído de pessoas, né? Então, assim, nós temos que ter essa visão. É investir naquilo que para Deus é prioridade. E a prioridade de Deus são pessoas. Tanto no contexto interno, como igreja local, mas somos uma igreja relevante fora também. Então, não é só em Jerusalém, é Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E não diz primeiro aqui, é tanto aqui como lá. Né? Então, vamos expandindo. E tudo assim, depois, né, de passados os processos, e ainda no processo, eu olho para trás e eu vejo assim, foi tudo uma questão de mudança de mentalidade mesmo, né? Porque a gente não, digamos assim, a nossa realidade não era aquele, digamos assim, miserável, né? Não, pelo contrário, eu sempre estudei, né? Em universidades e tal, o Marcos também, não...
né? Mas a gente tinha uma mentalidade assim atrasada. E quando a gente começou a vir aqui, começou a ver um outro ambiente externo, né? E eu comecei a levar aquilo para mim, para minha casa. Eu disse, olha, tá, pode melhorar, né? Isso aqui pode melhorar, vamos arrumar, vamos fazer. E aí a gente já começou ali já essa mudança de mentalidade, de chamar a existência aquilo que não tinha, né? A gente via que o pastor fazia na igreja. Logo no início, a gente já estou fez vendo isso. pela fé, né? O senhor falava, olha só, você pode fazer isso na sua casa. E eu ficava, mas como assim fazer isso na minha casa? Vou fazer. E comecei a fazer. E comecei a trazer a realidade, né? Coisas que a gente sonhava, coisas que a gente via, achava bonito, mas não, sei lá, parece que não almejava, não, né? E por que não? Por que não? Porque muitas vezes aquela mentalidade, né? De que, assim, um crente ele tem que ser miserável para ser espiritual. tem que ter Quando, aquela- na verdade, Isaías 1,19 diz que o melhor dessa terra é para os filhos de Deus, né? Não estou falando de você viver numa vida esbanjando, não é nesse aspecto que eu Nem falo. dar o né? passo maior que a perna, Exatamente. né? Agora eu Nossa estava fé. pensando nisso que a gente fez, né? A gente fez a reforma lá no Puxadinho, né? Era um telhadinho só. Melhorou um monte. E a gente, mesmo ainda nos primeiros, né? A gente todo travado, nós decidimos fazer uma reforma. E o que a gente fez? Fez o melhor com aquilo que a gente podia fazer. Isso é excelência. Com o que nós tínhamos, o que estava na nossa capacidade. Eu até dei um passinho lá, né, pela fé, comprei um sofá, comprei uma TV nova, né? E quando você decide, entende, né? Ali, Deus pega junto, Deus nos colocou o chão ali, Sim. um pequeno passo ali, a gente fez, né, bem E essa questão da excelência também é outro ponto que muito é falado aqui, né? Excelência, é que as pessoas têm ideia de que excelência é o mais caro. Não é. Sim. Excelência é o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem no momento, né? até que você possa fazer algo melhor. Hoje nós estamos aqui fazendo um podcast, tem toda uma estrutura por detrás, né? Tem o nosso amigo Fábio Campelo, ele não está aparecendo na câmera porque ele está do lado de trás da câmera, né? Excelente. Nosso amigo Túlio também está por aí, Verdade. né? Bênçãos, Né? Pessoas Que maravilhosas que têm servido na comunicação, mas sabe, no início não haviam câmeras, não haviam filmadoras, não havia nada. Sabe o que havia? Havia o celular do pastor. Vermelho. Não, havia o celular do As pastor. O cadeiras pastor ia, vermelhas. fazia a abertura do culto, né? Ia lá para trás, batia Tirava umas umas fotos, batia botava umas no fotos, né? Facebook. Batia, como é que fala aí, Fábio? Clicava umas fotos no celular, daí pregava e depois postava no Facebook. Não tinha Instagram na época, né? Então eu fui o primeiro membro da comunicação da igreja com um celular, né? celular. Então, assim, era a excelência para o momento. Não era feito relaxadamente, Se né? fazia o melhor. Melhor que tinha. podia com aquilo que tinha. Hoje a gente vive uma outra realidade. Então, isso é excelência, deixa marcas. E vai né? conectando, chamando, atraindo pessoas. Exato. Hoje as pessoas vêm para um ambiente, né? Um piso bonito e tal, mas no início era piso de cimento, todo quebrado, mas pintado. Pintado. De 2 em 2 meses, eu me lembro. Era eu, mais alguns irmãos, de rolinho pintando o chão. Todo mundo que entrava parecia novo, ainda que Bem fosse limpo. velho. Mas limpo, não E tinha não sujeira. somente na parte principal, né? Ia no banheiro, era limpo até hoje, né? Nos banheiros com vaso marrom, caixa de descarga de cordinha. Né? Hoje é banheiro. Hoje nós temos banheiro de shopping. Se você quer conhecer um banheiro de shopping, venha pro Verbo da Vida Caxias. Olha que shopping passa vergonha, Não, hein? Um shopping bom. Shopping não é bom. qualquer shopping, é difícil. Exato. Mas no início não era assim. Eu me lembro de uma cena. Né? A gente tá fluindo aqui em outras áreas do podcast, mas é bom isso, né? Eu me lembro de uma cena de uma pessoa que veio, puxou a descarga e a caixa de descarga caiu. Tomou um banho de água de caixa de descarga, porque era aquelas antigas, sabe? Aquelas de caixas plástico, incomodam presa, né? demais. Com cano. Era o que tinha na época, né? E assim, pensa o constrangimento do pastor da igreja ver o membro da igreja tomar um banho de caixa de descarga, d'água. de caixa d'água de descarga, né? Hoje não, hoje é tudo moderno, tudo, né? Mas por quê? Porque a gente aprendeu o caminho da excelência. Era uma Passo a caixa passo. velha, limpa. Era um vaso velho, limpo. Né? Era um banheiro velho, mas limpo. Né? Dando Era passo de acordo de acordo com o que nós podia tínhamos fazer. na época, né? Para manter um piso bonito. Na época, eu me lembro, era R$180, eu me lembro até hoje, R$180 o galão de 18 litros de tinta de piso. Era o que a gente tinha para investir de 2 em 2 meses, porque nem era uma tinta que era aquela fosca, a base d'água, né? Que você pisa, fica as marcas, então sujava muito rápido, mas era o que dava.
Nós não tínhamos como colocar nenhuma tinta melhor que pudesse molhar, sabe? Né? Que não marcasse. Lavar. Era o que tinha para a época, mas era limpo. Né? Então, Deus ele nos promove baseado na nossa fidelidade com aquilo que tem chegado na nossa mão. E o cuidado. Né? Isso mesmo. E o cuidado, exatamente. A mordomia, O né? filho ganha um negócio, quebra tudo, não vai ganhar de novo. Exatamente. Né? Não tá Então, cuidando. esse é o ambiente da Igreja Verbo da Vida em Caxias que tem afetado a vida de pessoas. Né? Eu sei de mulheres que vieram falar conosco e disseram, olha, meu marido não arrumava nem a torneira que ficava pingando, meu marido não consertava nem o chuveiro que estava queimado, a perna da mesa caindo e tal. Depois que veio para cá e viu as coisas, sabe, funcionando bem, né? Isso começou a mudar o jeito dele em casa. Consertou a perna da mesa, ajustou o chuveiro e começou a botar as coisas em ordem. Porque o ambiente que você se expõe afeta a sua vida. Né? Hoje vocês são, né, um dos nossos principais líderes aqui, né? São pastores que têm trazido alívio para nós, estão à frente de vários departamentos, de fato. Sabe, eu quero agradecer mesmo, né, a Deus pela vida de vocês, mas quero fazer uma última pergunta para a gente ir caminhando para o final. Né? E essa pergunta tem um propósito, até mesmo de trazer uma valorização por aquilo que nós temos hoje. Né? Quando eu digo temos, estamos vivendo nesse aspecto. Né? Então a pergunta tem esse propósito, né? Como seria a vida do Marcos e da Lidiane se vocês não tivessem se conectado com essa visão ministerial ou com a Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul? Como vocês imaginam que seria a vida de vocês hoje? Quer responder primeiro, bem? Como que seria? Ai, nem sei, porque acho que a gente teria... Não sei se a gente teria achado alguma igreja que a gente tivesse ficado. Acho que, de repente, poderia ainda estar visitando algumas igrejas. Não sei, porque a gente sempre queria viver algo novo, mas a gente, né, conhecendo a realidade, indo em algumas igrejas, a gente não se adaptava em... Eu acredito que nós, sei lá, tivesse procurando ainda. Talvez a gente não tivesse ainda se encontrado. Mas eu acho que nós teríamos ido embora de Caxias. Porque desde que eu vim para cá, eu sempre pensei em voltar, né, para a minha terra. Né? E durante o Rema, né, em um período, né, em uma das aulas, em um período ali, Deus falou comigo e disse o seguinte: começa a abençoar a terra que eu te coloquei. Né? Deus falando para o povo de Israel lá, abençoa a terra onde vocês estão, né? Casem-se, deem-se em casamento, construam casas, né? Realmente vivam, né, e prosperem na terra onde eu coloquei vocês. E aquilo foi... comecei a abençoar, né, a terra, comecei, né, a declarar, acreditar no povo, nas pessoas, né, amar, né, e isso foi algo que aí eu criei raízes, né. Então, antes disso, né, eu sempre pensava, nós vamos embora. Nós perdemos muitas oportunidades porque nem adianta, nós vamos embora, né. E aí nesse tempo ali fazendo o Rema, então uma das primeiras coisas que talvez é difícil dizer como seria, né, mas eu acredito que nós nem estaríamos aqui, né? E não estando no lugar onde Deus nos quer, né? Aí é difícil a gente poder nos desenvolver, é muito difícil poder fluir, é muito difícil que as coisas deem certo. Então, assim, em primeiro lugar, ela nos colocou no lugar certo. Né? Deus, através da igreja, nos colocou no lugar certo, nos convenceu, nos mostrou, né, nos deu a visão dele para a nossa vida, né, a partir da conexão, a partir do momento de estar se expondo à palavra no ambiente certo, no lugar certo. Né? Então, assim, os danos seriam, né, de não ter ouvido, seriam... não tem nem como descrever, né, o dano. Agora, as bênçãos dá para nós descrever, os sonhos dá para nós descrever, né, a partir do momento que a gente se assentou, se conectou, a partir do momento que a gente se expôs, né, a essa palavra, se expôs a esse ambiente, a esse lugar. Então, assim, nós temos tantos afazeres, tanta coisa no nosso dia a dia, né? E essa fase que a gente está vivendo, ontem eu conversava ainda com a Lid, né? Essa fase que a gente está vivendo, às vezes, nos tira de valorizar algumas coisas simples, né? E talvez a gente não tenha tido tanto tempo a refletir, né, quanto a gente tem sido abençoado,
Quantas bênçãos. Pelo fato de estar conectado. Esse é o aqui. propósito da pergunta, sabe? Não é assim apenas mensurar o que poderia acontecer se não estivesse conectado. É para valorizar o que aconteceu, Sim. sabe? É como água na torneira. Você valoriza quando não tem, né? É verdade. Então, esse é o propósito mesmo da Isso. pergunta. Até porque talvez tenham pessoas que estão nos assistindo que estão assim, atirando para tudo que é lado, sabe? É. Não criaram funciona. raízes, né? E é muito comum. Isso Eu, como é pastor ruim. da igreja aqui em Caxias, O senhor né? fala muito isso, né? Crie raízes. isso. O senhor me dizia, crie raízes, É crie porque raízes. ninguém frutifica sem criar raízes, Verdade. sabe? Eu vejo assim, muitas vezes, essa ideia de ficar pingando de igreja em igreja, né? que nem uma planta, Está né? aqui, Tu tira, aí daqui bota. a pouco vi alguma coisa que está desconfortável, já migra para lá, nunca vai frutificar. Porque uma árvore, ainda que ela tenha na sua essência a frutificação, se você Impede muda ela nunca vai desenvolvimento. cumprir um ciclo, uma estação que chega ao momento da frutificação. Aí gera pessoas frustradas, pessoas que assim, quem não dá resultado fica frustrado. Né? Então, criar raiz é fundamental. E você falou algo muito importante aqui, que é amar a cidade ou o local onde Deus te colocou. E eu vejo pessoas, sabe, que muitas vezes criticam, o povo de Caxias é um povo frio, o povo, né, é isso, é aquilo. Não, o povo é maravilhoso. Às vezes o problema não, às vezes não, com certeza, o problema não está nas pessoas. Está em nós que não estamos resolvidos. Valorizando. Né? Exatamente. Quando você ama o local que Deus te colocou, há um favor de Deus envolvido. Há uma facilidade. E eu creio que foi isso Falando que nisso, destravou, pastor, né? Você que vai assistir aí, talvez congrega conosco ou não congrega lá no outro lado do Brasil, no outro lado em outro país, inclusive, em outra cidade, né? Valoriza o lugar que você está, a igreja que você congrega. Né? Nós que estamos aqui, né? Valoriza a igreja local, né? O pastor local, os irmãos, né? Os ministros, né? O suporte, né? Valorize as pessoas que estão atrás das câmeras, né, Fabião? Porque sem elas, Isso. sem essas pessoas, Fabinho, venha cá. como é que Túlio, nós venha cá. iremos Eu quero fazer que esse o pessoal negócio conheça aqui vocês funcionar? dois. Venha para frente das câmeras. Nós queremos Valorizar, que as pessoas... né? É assim mesmo. Porque assim, né? rapaz, As às pessoas vezes a gente precisam está saber. olhando, pastor, lá na igreja tal, lá não sei aonde. Rapaz, nós estamos aqui, né? Vamos ser inspirados pelas pessoas lá, né? Também, né? Mas assim, rapaz... Isso. Vem aqui, Fabinho. Nós precisamos... Deixa o Túlio pega o Fabinho e depois inverte aí. Isso, né? vem cá, vem cá. Isso. Precisamos valorizar a nossa essência, né? Exato. O lugar onde nós estamos, os ministros que estão os nossos colegas ministros, né? Eu, assim, que privilégio, rapaz, eu já disse outras vezes, os nossos colegas, né? O nosso pastor, né? Os ministros, Olha o pessoal aqui da mídia, como Olha que eles bênção, trabalham, eles são dignos de ganhar um salário digno, né, pastor? Porque eles trabalham realmente... isso aqui é como se fosse uma empresa, como fosse como se fosse, mas não é. Mas não é. Mas eles trabalham como se fosse. Muito. Né? Estamos aqui dedicando a manhã deles para servir você que está nos assistindo. Isso né? mesmo. Então, assim, isso aqui é algo só Deus pode promover. Só Deus pode fazer. Né? A pessoa abrir assim, mão da vida dela para estar aqui. Exato. Né? Então, uma semente. igreja saudável não é uma igreja que vai valorizar apenas o pastor da igreja, porque ele está em cima do altar, né? Mas vai valorizar todo o corpo. Aqui está uma parte do corpo, né? Túlio foi líder da comunicação por um tempo, né? Olha a beleza do que é ser igreja. Túlio foi líder da comunicação por um tempo, tinha a equipe dele. Hoje ele está servindo a comunicação debaixo da liderança do Fábio. Mudou. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Sabe? Aonde acontece isso? Alguém que é líder, depois se coloca para servir com uma outra liderança. Sabe? Parece que é rebaixado de cargo, não é. né? Isso é a beleza Outra coisa do evangelho. Muito importante, né? pastor, que eu só vi na Igreja Verbo da Vida é transiciona um departamento, né? O departamento, normalmente, o que eu acostumava ver, transição, o departamento, declina lá embaixo. Aqui, cada transição, upgrade, renova. Isso. E as pessoas comemorando e celebrando e declarando, vai ser melhor do que antes, né? Vai ser melhor do que eu, vai continuar... Se alegrando com quem se alegra, né? Porque chorar com quem chora é fácil.
né? Porque as emoções estão envolvidas, Sim, né? Então, é você vê uma verdade. pessoa chorando, você se compadece, chora junto. Mas se alegrar com Ver quem o está se colega alegrando... fazer um trabalho melhor que o meu, É. né? A pessoa ficou no meu lugar, vai ser daqui para cima, não Exato. vai daqui para baixo, é Se daqui alegrar, pra eu descobri cima. que aquilo que a Bíblia nos orienta de se alegrar com quem está se alegrando é só para pessoas que estão vacinadas contra o orgulho, contra os ciúmes, contra a soberba. verdade. Né? E é esse coração que Deus deseja. Então, minha gratidão, Isso Túlio, né, e Fábio, é e a toda a raiz equipe da de essência comunicação. da visão, verbo Vocês da são vida. excelentes, viu? Né? Fica aí o nosso registro, a nossa Dá gratidão oi por aí, essa Fábio, equipe dá oi aí, Túlio. maravilhosa. Dá um oi aí, Fabinho. Fala aqui. Oi aí, Fábio. Agora chegou a Michele lá também, Tulhão, Campelo, skatista, lá, o ó. rapaz aqui, Esposa skatista, do Fábio. fotógrafo, cinegrafista. Tudo, né? ele O rapaz anda é de skate top demais. filmando. Né? Muito obrigado, gente. Vocês são top, viu? Bom demais. Gente, obrigado, viu, por esse tempo maravilhoso. Que Quer podcast encerrar bem aí uma inspirador. palavra aí Pode pra dar uma nossa palavra parte? final aí, né? Isso. A palavra final que tem é o Senhor, né? Amém. Mas vocês podem fazer as considerações finais. Bom, então eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer o pastor, a pastora Rosângela, uma mulher muito inspiradora, até foi decisivo para a gente ficar aqui na igreja. A primeira vez que a gente veio na igreja foi uma ministração dela, o pastor estava viajando, estava em Portugal, não? Não, eles estavam Tava os dando dois aula. lá na África. A gente estava em Angola na Isso, em época. Angola. A primeira não, vez mas que a vocês Rosângela vieram... estava ministrando, foi um culto da Rosângela. E foi muito bom. E vocês são bênção para nós, são inspiração para a nossa vida. E a gente está muito feliz de congregar aqui sob o pastoreio de vocês. Amém, Que amém. benção. É isso aí, pastor. Só temos a agradecer, né? Deus ter nos colocado, nos presenteado com vocês, né? Tudo que tem acontecido, né? Muitas vezes nos últimos dias, e no final do ano, ali em dezembro, eu vi assim, a Bíblia não diz, mas expressa isso, né? Que a unção que você honra é a unção que você recebe. Né? A gente fala isso muito nos cultos, né? E eu vi muitas vezes nesses últimos dias, em dezembro, ali assim, a unção sobre a sua vida, que há sobre a sua vida, respingando um pouco em mim em momentos de decisões rápidas. Então, assim, toda essa influência, toda essa exposição, né? Nós ganhamos um presente, a cidade de Caxias, o estado do Rio Grande do Sul ganhou um presente, né? Com a obediência de vocês. Né? A Serra Gaúcha tem sido afetada, a região, né, de Carazinho, Frederico, tem sido afetada através, né, da vida de vocês, né, apesar de vocês já serem gaúchos, né? O pastor que me disse, né, para mim vir aqui, o nosso pastor na época disse: olha, vai lá, eles parecem uns americanos. Um casal de americano. Ele disse, é um casal de americano. Não, ele não disse que era, eles parecem um casal de americano. De onde é que ele tirou o americano, né? Nem imaginava quem que era Verbo da Vida, na hora pensando, fundada americano. por um casal de pastores, de Americanos. missionários americanos. Isso. Né? O ambiente que você Sim, expõe, você é a unção, afetado né? por ele, a unção, né? Então você fica parecido, né? E nós temos ficado parecido cada vez mais. A gente Muito só bom. tem a agradecer realmente, né? E dizer para você que você precisa também valorizar, se expor, ser grato, receber, né, tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, né, porque vale a pena. Olha, digo para você que vale a pena. Fácil, não tem nada fácil. Ninguém está dizendo aqui que tem coisa fácil, não. Mas quando você se expõe, quando você deseja, quando você se abre, aí já era. Aí Deus entra e vem com tudo. Com certeza, muito É bom. leve, se torna leve. Que bênção. É O verdade. evangelho é leve. É leve, né? é divertido. Às vezes eu fico assim, até um pouco assim, cuidadoso. E aí, irmão, como é que tá? Né? Geralmente isso acontece com pessoas de outro contexto, né? Ah, tô na luta, né? E a gente sabe que temos lutas e aflições, Sim. né? Sim. Mas, na verdade, servir o Senhor deve ser algo divertido. É né? divertido. Porque eles venham e eu vou tirar os pesos. É. Vai ser leve. Tem momento né? que o peso vem e o Senhor já tira. Quando isso. você olha, nem acredito que eu passei por tudo isso, foi tão fácil. Isso mesmo. Acho que a gente vai ter que encerrar, senão vai começar um outro podcast em cima, né, daquele que já aconteceu. Aí não vai dar, não. Né? Mas, gente, certo. obrigado. Que Nós tempo que maravilhoso. agradecemos, é um privilégio. Vocês são muito especiais. A gente ama demais vocês. Essa igreja ama vocês, né? Vocês têm feito a diferença aqui nessa igreja, sabe? E aí a igreja, as pessoas que congregam conosco, reconhecem a unção de Deus que está sobre a vida de vocês, a sabedoria, a inspiração, né? E eu, como pastor, me sinto assim tão sabe, confortável.
em poder me assentar e receber de Deus através da vida de vocês, junto com os irmãos. Vocês têm sido Amém. muito efetivos e inspiradores mesmo. Minha gratidão Obrigado, pastor. pela vida de vocês. Vocês são família bendita do Senhor. E você Amém. que está nos assistindo, obrigado por ter ficado conosco nesse tempo, né? E eu quero gerar expectativa no seu coração para o nosso próximo podcast. Já vai estar chegando aí o nosso próximo, e você fica aí no aguardo, na expectativa, porque vai ser maravilhoso. Um beijo no seu coração e até a próxima. Beijo, abraço.